Fala galera do canal Os Vilões e Os Vilões 2, o Retorno. Eu tô falando assim porque se você não sabe, eu tô criando um canal novo para organizar melhor esse tipo de conteúdo, já que eu acho que ele está meio deslocado nos vilões. Se você ainda não é inscrito, eu vou colocar o link dos Vilões 2, o Retorno na descrição. Dá essa moral e se inscreve lá. Sem mais churumelas, vamos enfim terminar o desenvolvimento do nosso jogo da velha, programando uma inteligência artificial realmente inteligente. Eu também fiz um vídeo para falar sobre recursão no desenvolvimento de software. A gente vai usar essa simples técnica aqui. Então, se você não sabe, dá uma paradinha, vai lá no vídeo que também tem um link na descrição e depois volta aqui. São poucos minutos. Voltou? Ou já sabe? Então, bora pôr a mão na massa ou no teclado. Até agora, vocês já sabem que finalizamos o nosso jogo da velha no modo jogador contra jogador e jogador contra máquina burra, que simplesmente escolhe aleatoriamente uma casa vazia e torce para ser a melhor escolha. É fácil perceber que essa não é a melhor forma de se ganhar o jogo. Devemos então analisar como os jogadores humanos fazem as jogadas. Dada uma situação do tabuleiro, um jogador humano analisaria suas possibilidades de próxima jogada e avaliaria também a possível jogada posterior do seu oponente. Um jogador experiente provavelmente conseguirá fazer essa avaliação para vários turnos à frente, podendo escolher então o caminho que ou vai trazer uma vitória ou um empate. Uma jogada que trará uma derrota provavelmente vai ser descartada. É isso que devemos programar para a máquina fazer. Utilizaremos um algoritmo muito eficiente para esse tipo de situação, onde temos dois jogadores que fazem jogadas em turnos, onde uma jogada é resposta da outra. Sem mais suspense, o nome do algoritmo é Minimax. Vamos tornar as coisas simples aqui. No algoritmo Minimax, um jogador é considerado o Max. Não, isso não tem nada a ver com Mad Max, apesar que, enfim. E o outro é o Mini. A cada jogada que beneficia o Max, damos o valor de +1. E a cada jogada que beneficia o Mini, damos o valor de -1. Uma jogada neutra, que no nosso caso seria um empate, damos o valor de 0. Não entendeu? Calma que eu vou deixar as coisas mais práticas. Imagina uma partida com essa situação e o próximo a jogar é o X. Ele tem as seguintes jogadas. Depois da vez do X, que vai ser a nossa máquina, é a vez do Bola. Na situação atual do tabuleiro, o Bola tem as seguintes possibilidades de jogada. Depois é o X novamente e assim até cobrirmos todas as possibilidades. Vamos olhar cada caminho e ver se ele é mais benéfico para o Max, o X, ou para o Mini, a Bola, ou se é empate. Quando for melhor para o Max, damos o valor de +1 e -1 se for melhor para o Mini e 0 se for empate. Pronto. Analisando a nossa árvore de caminhos possíveis, agora o X já sabe que deve evitar estes caminhos aqui e a melhor jogada no momento é essa daqui. Legal, né? Só isso, acabou o vídeo. Não, temos agora a árdua e divertida tarefa de programar isso aí. Fica tranquilo. Não é tão difícil assim. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí. Vamos lá então, galera. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é um pequeno ajuste no nosso jogo atual, colocando o X como valor +1 no tabuleiro e possibilitando a máquina de ser o X. Atualmente, o X representa o -1, como vocês podem ver aqui, jogador 1 é -1, e o Bola é o +1. Vamos mudar isso para o X se tornar o nosso Max. Quais mudanças a gente tem que fazer? Aqui, né? +1, -1. Temos que também descendo aqui, vamos checar. Na função checar vitória, a gente tem que mudar isso aqui. Quando a soma for +3 é que vamos retornar jogador 1. E quando for -3, jogador 2, vamos repetir isso para a coluna. -3 para a diagonal. -3 e a outra diagonal. Na função checar vitória é só isso. Outra coisa que a gente tem que mudar, a gente pode tirar essa função IA joga, já que ela é a função da IA burra. Tiramos. E aqui no draw, nosso X, a nossa máquina, vai jogar quando for a vez do jogador 1. Mudamos. Agora a máquina não é mais o Bola, ela é o X. E aqui podemos tirar a função IA joga, porque vai ser, vamos dar o nome de IA inteligente. Inteligente. Pronto, essas são as alterações que devemos fazer para tornar a máquina jogando com o X e o X sendo o Max. Vamos agora criar essa nossa função que acabamos de nomear aqui, IA inteligente. Só que como uma forma de organização, eu vou criar um novo arquivo para inserir esta função.
Como que a gente faz isso? Aqui no editor do P5 a gente pode vir aqui nesse menu da esquerda, criar arquivo. Vamos dar o nome de minimax.js e estamos aqui. Vamos agora criar a nossa função function IA inteligente. Isso aqui é algo um pouco novo para a gente. Todos os nossos arquivos que queremos colocar para trabalhar juntos, a gente tem que inserir ele aqui também no nosso arquivo index.html. Como é que a gente faz isso? A gente indica aqui para o nosso index que estamos trabalhando com o sketch.js e também estamos trabalhando com o minimax.js. Agora que vem o trabalho, vamos com bastante calma. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo Minimax e nossa função IA inteligente. O que a nossa função Minimax vai fazer? Ela vai retornar o score, ou seja, a pontuação de uma jogada. Deixa eu dar um exemplo. Se a máquina jogar, por exemplo, na posição 00, na casa mais à esquerda, na primeira linha, isso é bom ou ruim? Quem vai dizer isso é a nossa função Minimax. Então, a máquina vai escolher uma casa vazia, simular uma jogada nela e simular toda a árvore de jogadas a partir dessa última jogada e ver qual é a pontuação da jogada e guardar isso em uma variável. Depois ela vai em outra casa vazia, simula uma jogada nela, verifica de novo com a função Minimax qual é a pontuação dessa outra jogada simulada e verifica se é maior, se é uma jogada melhor do que aquela melhor até agora. Caso seja, ela substitui a antiga melhor jogada pela nova. A máquina faz isso para todas as casas vazias. No final desse check todo, a máquina vai saber exatamente qual é o melhor movimento naquele momento. Aí sim, ela vai e faz a jogada naquela casa. E depois passa a vez. É isso mesmo. Vamos começar então criando a nossa variável que vai guardar o maior score. Let maior score. Como a máquina é o x, ou seja, é o max, vamos iniciar essa nossa variável com um valor bem baixo, só para deixar ela inicializada. Então vamos colocar aqui o valor menos 1000, porque a variável maior score vai guardar o maior valor dentre as jogadas possíveis naquela situação. Então se a gente iniciar ela aqui com o valor menos 1000, a gente tem certeza que qualquer primeira jogada futura já vai substituir essa nossa variável. Depois também vamos criar uma variável que vai guardar a jogada que vai ser realizada depois de todo o nosso check. Então nós vimos aqui, colocamos let jogada é igual a tá vazio. Nós não temos ainda uma jogada. Agora vamos percorrer o nosso tabuleiro indo linha a linha, coluna a coluna e vendo se tem alguma casa vazia. Isso nós já fizemos várias vezes com dois loops for let i igual a 0, enquanto o i for menor do que 3 i mais para as linhas, e aqui dentro vamos percorrer as colunas. Let j igual a 0, enquanto j for menor do que 3, j mais. Pronto, estamos indo casa a casa. Vamos agora verificar se essa casa que a gente está olhando no momento, ela está vazia. Como é que a gente faz isso? Com o if tabuleiro na casa, na linha I, na coluna J, vamos ver se ele está vazio. Se tiver vazio, quer dizer que essa é uma casa jogável. E vamos então simular uma jogada nessa casa. E depois descobrir a pontuação dessa jogada nessa casa com a nossa função Minimax. Espera, tenha fé que nós já vamos implementar ela. Por enquanto, só confia que ela retorna o score dessa última movimentação. Vamos simular a jogada nessa casa. Tabuleiro I J é igual a jogador 1, que é o nosso max, nosso x. Depois que nós fizemos a jogada, nós vamos colocar let score é igual a minimax, ou seja, a nossa função minimax, que vai retornar o nosso score dessa jogada. Depois de retornada a nossa função, nós vamos nessa posição que a gente acabou de simular a nossa jogada, que é o tabuleiro IJ, e a gente limpa a nossa jogada. Voltamos ela para ela ficar vazia. Agora a gente vai comparar se o score que foi retornado por último é maior do que o que nós já vimos guardando anteriormente. Se o score for maior, agora esse é o maior. E guardamos na variável jogada qual é a casa que corresponde a esse maior score. Vamos fazer assim, ó. Se o score for maior do que o nosso maior score até agora,
o nosso maior score vai ser igual ao score. A nossa jogada que corresponde ao maior score é igual a IJ. Vamos supor que, por enquanto, nós temos o maior score 0. Aí vamos supor que nosso programa simulou uma jogada na casa 1,1, que é bem aquela casa central. E ele percebeu que o score dessa jogada vale 1, é maior do que o 0 que nós tínhamos até então. Então ele substitui o maior score por 1, pega essa casa 1,1 e coloca isso dentro da nossa variável jogada. E pronto, é só isso. Depois que todas as casas vazias foram testadas, ao sair do for, que percorre o nosso tabuleiro, nós teremos magicamente, na realidade, graças à nossa função minimax que nós vamos implementar, a gente vai ter a melhor jogada possível. Então é só executar essa jogada. Então vamos fazer aqui, depois do for, depois que percorremos todo o nosso tabuleiro testando todas as jogadas possíveis, ao final nós teremos guardados aqui na variável jogada a melhor jogada. Vamos então executar essa jogada. Criamos uma variável, como a gente tem feito, índice casa. A gente vai checar a disponibilidade casa dessa casa que a gente escolheu agora. Qual é? Jogada.i e jogada.j. A gente está fazendo isso basicamente para a gente conseguir pegar o índice dessa casa dentro do nosso array de casas disponíveis, que a gente vai ter que tirar essa casa, das casas disponíveis. Aí a gente faz aquela comparação. Se nosso índice casa for diferente de -1, quer dizer que essa casa existe e está disponível. Então a gente vai lá, tabuleiro, na posição jogada.i e jogada.j, aquilo que, essa variável que guarda a nossa melhor jogada. Nessa posição nós vamos colocar o jogador 1, que é o nosso X, que é o nosso max. Depois nós vamos nas casas disponíveis e usamos o método splice para índice casa retirar essa casa das casas disponíveis. E eu vou ter o contrário aqui, se diferente de -1. Depois que nós já fizemos a nossa jogada, tiramos essa casa das nossas casas disponíveis, o que a gente faz? A gente muda vez. O jogador 1 vai ser negado, vai ser igual a vez jogador 1. O que isso faz? Isso muda o turno do jogador 1 para o jogador 2. Depois disso a gente pode vencedor, checar se houve vencedor, checar vitória e testa game over, passando a nossa variável vencedor. É isso, galera. Aqui o finalzinho, toda essa parte daqui, ela já vem, dos nossos outros vídeos, tá? São funções que nós estamos reutilizando daquele código que nós já fizemos nos outros vídeos. Novamente, se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição, você vai lá e assiste para entender melhor isso. Agora, para a gente testar se tudo está indo bem até o momento, a gente vai ter que implementar essa nossa função minimax como um stub que vai só retornar o número 1. Vamos lá, vamos criar a nossa função function minimax. E o que ela faz? Retorna 1. Vamos testar se isso vai funcionar? Então vamos lá, vamos no sketch e vamos dar play. Tá lá, jogou na primeira posição, jogou na segunda, jogou na terceira. Opa, a gente vê que ainda é uma máquina burra. Por quê? Porque como a nossa função é simplesmente uma função stub, ele acaba, quando retorna 1, ele acaba escolhendo a primeira casa vazia disponível e joga. Agora nós vamos criar de fato a nossa função minimax. Como nós falamos antes, a nossa função minimax recursivamente vai descendo naquela nossa árvore de possibilidades, baseado na condição atual do tabuleiro. Então a nossa função deve receber o nosso tabuleiro no estado atual. Esse vai ser o nosso primeiro parâmetro. Voltando na função minimax, o primeiro parâmetro vai ser, ela vai receber um tabuleiro. O segundo parâmetro que nós vamos enviar para a nossa função é a atual profundidade naquela nossa árvore de possibilidades. No nosso jogo da velha, com o tabuleiro completamente vazio, são possíveis aproximadamente 360.000 maneiras de se posicionar o X e o bola no tabuleiro, ou 9 fatorial. Olha o vídeo explicando recursividade aí. Isso é um jogo super simples como o jogo da velha. Agora imagine outros mais complexos, como xadrez e o Go, por exemplo. As possibilidades
berram de sanidade. Então, é interessante que o nosso programa considere as possibilidades até certo ponto, para não ficar muito exigente do computador. Não vamos de fato usar isso no nosso jogo, porque não precisa, mas saiba que poderíamos limitar o nível de profundidade da nossa análise com esse parâmetro. Vamos colocar aqui, o parâmetro vai ser profundidade. Normalmente não vamos utilizar. O último e mais importante, o nosso jogo é de rodadas alternadas. Uma hora o X, o Max joga, e outra, a bola joga, o Mini. Então, devemos poder informar para a nossa função Minimax de quem é a vez. Nós vamos informar isso nesse parâmetro. Vamos chamá-lo aqui de isMaximizing, que vai ser true se for a vez do Max jogar e false se for a vez do Mini. Então, isMaximizing. Agora, adentrando na nossa função, nós vamos fazer praticamente igual ao que já fizemos ali em cima na função IA inteligente. Vamos ver as casas disponíveis, ir uma a uma simulando jogadas e verificando o score daquele movimento, com adivinhe, a nossa própria função Minimax de maneira recursiva. Mas como a gente já sabe, se não houver uma condição de parada, a recursão vai ser infinita. Então vamos ter duas condições de parada, que nós já iremos ver. A primeira é quando percorremos nossa árvore de possibilidades e encontramos uma jogada que encerra o jogo, ou com o Maxi ou com o Mini ganhando. Para isso, vamos usar a nossa função checar vitória. Criamos uma variável resultado que vê se a condição atual do tabuleiro é de vitória de alguém. Let resultado é igual a checar vitória. Ops, não, vitória e fecha ponto e vírgula. Checar vitória. Relembrando, a nossa função checar vitória retorna o jogador que venceu, jogador 1 mais 1, jogador 2 menos 1, ou retorna nulo, se não houve vencedores. A gente testa isso. Se o resultado não for nulo, quer dizer que houve um vencedor que é retornado. Mais 1 se o X Max ganhou, ou menos 1 se o Bola Mini ganhou. Se o resultado for diferente do nulo, nós vamos retornar o resultado. Isso é o retorno daquela função no nosso caminho de simulação das possibilidades de jogadas. Aqui é o primeiro retorno. Quando ele encontrar uma condição de vitória para um dos dois, por exemplo, X ganhou, aqui ele vai retornar. Opa, esse caminho que você veio percorrendo até aqui, ele culminou na vitória do X. Então toma aqui, mais 1, para informar isso para as camadas de cima. Ou ele vai informar, ó, esse caminho de simulação que você fez até aqui culminou na vitória do Bola. Toma aqui o menos 1. Caso seja nulo, não houve vencedores e nós deveremos continuar percorrendo a nossa árvore de possibilidades. Aí testamos se é a vez do X Maxi, isMaximizing igual a true, ou se é a vez do Bola, do mínimo, com o isMaximizing false. Então vamos testar essa condição aqui. If isMaximizing se for a vez do X, a gente faz uma coisa. Se não, se for a vez do Bola, a gente faz outra coisa. Se for a vez do X, fazemos igual lá em cima. Criamos uma variável que vai guardar o maior score. Igualzinho. Let maior score igual a menos 1000. Agora a gente vai percorrer o nosso tabuleiro atual, que nós recebemos aqui, e testamos o score de cada jogada. Como a gente percorre? Isso vocês já sabem. For, aquela coisa de sempre. For. Deixa eu até copiar lá em cima, para ser mais rápido. Pronto. Vamos adiantar aqui, fechar as chaves. Pronto, vamos percorrer agora todo o nosso tabuleiro atual, depois da última jogada simulada. Então a gente coloca se tabuleiro na posição Y e J estiver vazio, vamos simular uma nova jogada aqui. Tabuleiro nessa posição Y J é igual a jogador 1. Depois let score igual a minimax, ou seja, vamos calcular o score dessa última jogada, passando agora os parâmetros corretos. Vamos passar o nosso tabuleiro, que é esse tabuleiro que nós recebemos, com a última jogada. Vamos passar para o próximo nível de avaliação. A profundidade é a profundidade atual mais 1. E como nós somos o X, informamos que a próxima jogada a ser simulada é do Bola. Falamos isso para a nossa função Minimax colocando false no parâmetro isMaximizing. Então, passamos false.
Só recapitulando, como é que eu sei que nós somos X? Porque nós sabemos que isso aqui é true, porque nós só entramos nesse bloco de código, caso isso aqui seja true, então estamos maximizando, sabemos que nós somos o X. E se nós fizermos a última jogada como X, a próxima jogada tem que ser o bola. Então colocamos false para que ele, na próxima vez que chama a função minimax, ele não entre nesse bloco de código, ele entre nesse aqui de baixo. Depois, zeramos a posição do tabuleiro que acabamos de testar e testamos quem é o maior. Vamos lá então. Tabuleiro na posição YJ que nós acabamos de simular a jogada, ele vai ser igual a vazio. Zeramos essa posição e maior score vai ser o maior número, por isso que nós estamos utilizando essa função max, porque ele vai retornar o maior número entre o score que nós acabamos de buscar com a nossa função minimax e o maior score que estamos guardando até o momento, maior score. Quem for maior dentre esses dois vai ser colocado dentro do maior score. Depois que nós percorremos todo o nosso tabuleiro, nós vamos retornar return o nosso maior score. Isso é retornar para cima, né? Para quem está chamando a gente por cima. O outro pedaço de código é quase igual, só que tudo invertido. Vamos lá. A gente vai iniciar nossa variável maior score com um valor bem alto, positivo, já que para a bola importa os caminhos com resultado -1. Então a gente tem que fazer o contrário. Nós temos que criar maior score é igual a +1. E o resto do código, como eu falei, é basicamente igual. Vamos percorrer todo o nosso tabuleiro. Deixa eu fechar aqui as chaves para não dar confusão. Depois a gente compara se o tabuleiro que nós estamos olhando naquele momento, IJ, se ele é igual a vazio. Se ele for vazio, o que nós vamos fazer? Nessa posição do tabuleiro IJ, nós vamos colocar uma jogada do jogador 2, que é a bola. Nós não estamos jogando com o X nesse bloco de código, sim com a bola. Estamos simulando naquele nosso caminho de possibilidades uma jogada da bola, do mini. Depois, nós criamos uma variável score que vai receber o retorno da função minimax com o tabuleiro atual, com as últimas jogadas, com a profundidade +1, que a gente não está utilizando, mas vamos fazer. E como sabemos que nós somos a bola e nós estamos minimizando, a próxima jogada depois da bola é o X que tem que estar maximizando. Então é o true aqui. Depois disso, zeramos a posição do tabuleiro que nós simulamos a jogada. E o maior score vai ser igual ao contrário daqui de cima, que era o max. Aqui vai ser o mínimo, o menor valor entre o score retornado pela função minimax e o maior score, né, que na realidade aqui é um valor negativo, guardado até então. Depois de tudo isso, o que fazemos? Retornamos o maior score. E é isso, vilões. Está pronto. Vamos testar se fizemos certo? Vamos aqui na Sketch, vamos rodar e deu um erro. O que pode ser isso? Tabuleiro, tá aqui, ó. Eu mudei lá embaixo a assinatura da minha função minimax, que ela agora exige o recebimento de tabuleiro, profundidade e maximizing true ou false, mas eu não tô de fato aqui, ficou com a nossa assinatura antiga. Então vamos aqui, passar o tabuleiro, só recapitulando de novo. Quando for a vez da máquina jogar, ela vai chamar essa função IA inteligente. A máquina vai colocar esse maior score como negativo, porque ela sempre quer buscar qual o caminho com o maior score, com o score mais positivo. A gente inicializa ela com -1000, só para não influenciar na nossa escolha. E temos uma variável também jogada, que vai guardar a jogada que possui o maior score. A gente percorre todo o nosso tabuleiro, vemos se a casa do tabuleiro está vazia. Se estiver vazia, nós fazemos uma jogada nessa casa e chamamos a nossa função recursiva para que faça jogadas nas outras casas. Então a gente tem que passar o tabuleiro modificado, a profundidade eu vou passar inicialmente 0, e como a gente sabe, a gente está jogando aqui com o X. Então, já que a gente é o X, então a próxima jogada não é do X, ela é do bola. Então a gente tem que colocar aqui false. E eu tô numa dúvida aqui também, eu acho que eu botei isso aqui no lugar errado. Esse return, ele tem que ser, se a gente verificar as chaves, ó, tem que ser depois do for. Então isso aqui, ó, return é aqui. Agora sim, vamos testar? Cruze os dedos aí, por favor, hein, galera. Play.
Poxa, tá lá. Primeira jogada. Vamos continuar jogando. Opa, ele tá tentando ganhar. Vamos bloquear ele aqui. Opa, olha que legal. Eu bloqueei a jogada dele aqui. E ele, sabendo que minha próxima jogada provavelmente seria aqui e me daria a vitória, ele já botou um X aqui para bloquear a minha jogada. Se eu clicar aqui, eu vou bloquear a jogada dele nessa linha. E ele tem que ser esperto o suficiente para jogar na diagonal para me ganhar. Vamos ver se ele vai fazer isso. Agora todas as peças se encaixaram. Olha lá, galera. A nossa máquina nos chama de noob e, no mínimo, empata conosco sempre, escolhendo a melhor jogada possível. Vamos testar mais uma vez? Ela jogou ali, vou fechar, vou botar aqui, ó. Ela jogou lá, joguei aqui, perdi de novo, galera. Vamos mais uma vez. Vou bloquear ela. Botei no meio. Ela não me ganha agora. Mas a gente vai empatar. Ela não vai dar mole pra mim. Então, galera, só tem um detalhezinho. A máquina espera que a gente sempre jogue razoavelmente bem. E por isso, se a gente jogar mal, pode ter uma certa variação. Porém, isso já é um assunto para um outro vídeo. Vilões, vídeo extenso e denso. Provavelmente, para você realmente entender, você vai ter que ir com calma, colocando as coisas no papel. Mas relaxa que uma hora o Eureka aparece e você pega a ideia. E claro, os comentários estão aqui caso você precise de ajuda. Chegamos ao fim. Não vá embora sem antes se inscrever no canal para conteúdo desse tipo e outras coisas bem legais. Curte aí também e compartilha com os amigos que ajuda demais a gente. Missão cumprida. Um abraço e tchau.